Olá, boa noite a todos. Eu sou o professor João Paulo, arte educador, pedagogo, professor mediador da sala de leitura, terapeuta holístico e estudante de terapia ocupacional. E hoje é com muito entusiasmo e alegria que viemos falar sobre a prática educativa. Todos sabem, né, que precisarão e precisam dessas matérias, desses livros, né, de formação do educador. E, pessoal, desculpem pelo som não ser assim muito um som bem equipado, né? Estamos iniciando nas gravações para ajudar os docentes, então, na sua formação de concursos, concursos na sala de aula, em todos os afazeres do docente, né? Então é com muita alegria que estamos aqui gravando esse vídeo sobre a prática educativa do educador, escritor Anthony Zabala. Vemos aí a capa do livro, eu tenho ele aqui em mãos, olha aqui. Ele é de muita importância nos concursos, nas bancas de concursos da VUNESP e outras assim por diante, né? Então, vamos lá, pessoal. Temos aqui, vocês estão enxergando, podemos ver aqui palavras-chave, né, do livro, da obra, A Prática Educativa de Anthony Zabala. Vocês podem observar aqui a capa do livro, né, e falaremos sobre esta obra hoje, também abordando questões que são cobradas em várias bancas do país inteiro, né? E esse escritor que é muito importante, muito renomado na área nossa pedagógica, da educação dos educadores, na prática do educador, ele é de muita importância. E todos sabem o porquê dessas gravações. Vocês precisarão, mesmo que seja simplesinho hoje, essa organização desse vídeo, todos sabem que vão precisar. E que assim no vídeo, quando comentamos, nós conseguimos aprender muito mais, ouvindo, observando, né? O conteúdo sistematizado aqui, de forma resumido, vamos assim falando. Então aqui vemos aí na tela, vocês podem conferir palavras-chave sobre a obra A Prática Educativa de Anthony Zabala. Primeiro item que eu coloquei, prática educativa. Essa palavra já traz, o título já traz esse nome, a prática educativa. Como ensinar, o título desta obra. Depois, coloquei a realidade e experiências próximas à realidade do aluno. Conteúdos correlacionados entre si, ou seja, conteúdos interligados que facilitem o aluno compreender aquilo que ele está observando, ouvindo, tendo contato, daquilo que é mais próximo da sua realidade, mas que esses conteúdos sejam correlacionados entre si, ou seja, interligados entre si, onde ele vai refletindo, relacionando e ele vai aprendendo, né, com os grupos, com o educador, com os grupos na sala ou em qualquer espaço da escola. Outro item que eu coloquei, que veremos na obra, trabalhar todos os alunos de forma integral. Zabala fala muito. Não em tempo integral, em escola de tempo integral, quando aparecer o termo aqui. Trabalhar todos os alunos de forma integral, quer dizer, de forma integral, inteira. Trabalhar o aluno por inteiro, as suas capacidades, as suas habilidades, as suas percepções, a sua visão, a sua observação, o seu convívio, as suas atitudes,
ele vai aprendendo com tudo isso, né? Então, de forma integral, que nós podemos trabalhar o aluno. O construtivismo, fugindo do tradicional. Zabala e todos os educadores contemporâneos pedagógicos, eles falam, né, fugir desta escola tradicional, onde predominavam os conteúdos estereotipados, copiados, né, feito cópias, o decoreba, decorar as coisas. Então, todos os educadores que veremos, eles não falarão sobre isso, eles não são de acordo com o tradicional. Evitar o tradicional. Hoje, estamos em cima, né, com foco no construtivismo, aquilo que vai se construindo de educador, comunidade escolar com o aluno, que é o nosso foco. O aluno é o foco do educador, da educação. Então, o construtivismo nos ajuda e ajuda o aluno a construir a partir da sua realidade, né, tudo aquilo que ele vai percebendo, que ele vai aprendendo, que ele vai ensinando também os colegas nos grupos, né, na formação de grupos, nos agrupamentos de ensino-aprendizagem. Depois coloquei as tipologias que também são marcantes na obra A Prática Educativa de Zabala, que não fogem de nenhuma banca dos concursos públicos, que é a tipologia conceitual, a tipologia procedimental, que o educador deve proceder dessa forma, com essas tipologias no ensino, e depois a tipologia atitudinal. Depois coloquei a seguir: a avaliação deve ser formativa, integral do educando. Uma avaliação integral que vai acompanhando o educando ao longo do caminhar dos meninos e meninas, ao longo da jornada escolar educacional. Essa avaliação, então, formativa integral. Os agrupamentos também de estudantes são termos, né, e também temas de aprendizagem dos educadores para ensinar com agrupamentos em sala de aula ou em qualquer espaço escolar. Os agrupamentos são importantes porque um que sabe mais, que tem habilidade mais desenvolvida já que o outro educando, ele vai colaborando e ele vai ajudando ali no grupo a esclarecer aquilo que o educador pediu, né, a partir daquela proposta de estudo, daquela situação de aprendizagem. Ele vai, nos agrupamentos, ele vai desenvolvendo, então, com os educandos. Depois coloquei diferentes interesses e capacidades dos estudantes, que eles têm, cada um tem um interesse e tem capacidades diferentes. E também um ponto marcante, o planejamento do professor. O professor tem que entrar na sala de aula e nos espaços de educação, educacionais, com planejamento dele, daquilo que ele vai fazer, da sua prática educativa, um planejamento daquilo que ele vai discorrer, daquilo que ele vai desenvolver, daquilo que ele vai agir, as suas ações, né, educativas, as suas propostas de educação, as suas mediações. Então ele deve ter esse planejamento, o professor, o educador. Em seguida coloquei plano de ação, que eu já falei anteriormente, com diferentes situações do processo de ensino e aprendizagem. Um plano de ação ele deve ter, para que esse plano também esteja o mais íntimo, perto da realidade do aluno, né? Daquilo que o aluno tem ali na vivência dele, na comunidade dele, daquilo que é mais possível de ensinar rapidamente, perto da realidade do aluno. Um plano de ação assim diferente, com situações de aprendizagens diferentes, relativos à realidade do aluno. E por fim coloquei a avaliação integradora. Deve ser uma avaliação que integra o educando, que integra tudo, né? Todo o seu
andamento, todo o seu desenvolvimento no trajeto escolar educacional. Então, vimos aqui algumas palavras-chave que são muito importantes, marcantes, cobradas em todas as bancas de concurso sobre o autor. Seguindo. Zabala é autor de dezenas de artigos e livros como Métodos para ensinar competências, Didática geral, Como aprender e ensinar competências e Prática educativa, Como ensinar. Catalão, Zabala, formado em Filosofia e Ciências da Educação pela Universidade de Barcelona, na Espanha. Antoni Zabala é referência internacional em pedagogia e educação. Temos aqui a seguir os graus, 4 graus de relações disciplinares, segundo Zabala. Para Zabala, 1998, podemos estabelecer 3 graus de disciplinares: multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. E a seguir vemos o que é a prática educativa segundo Zabala, de 1998. Vocês podem observar aqui. A prática educativa como ensinar, Porto Alegre, Artmed, de 1998, nos mostra que a diferenciação dos conteúdos de aprendizagem segundo uma determinada tipologia possibilita-nos identificar com mais precisão as intenções educativas do docente. E agora perguntando, para enfrentarmos bancas de concursos e questões a respeito do autor, o que preconiza a teoria de Zabala? O que ele fala, o que ele pensa, né, sua teoria a respeito do ensino, de como ensinar? O que preconiza então a teoria de Zabala? Conforme a teoria de Zabala, 2002, o ensino que quer ter êxito deve promover o interesse dos alunos. O conhecimento será pleno, desde que seja significativo para o estudante e que esteja de acordo com a sua realidade. Isso é a teoria de Zabala, focado no aluno e que seja uma aprendizagem significativa para o aluno e que esteja de acordo com a realidade do aluno. Vemos aí a foto do Zabala, a imagem dele. Falamos dos graus, o que preconiza. Vou agora voltar ali na tela inicial. Mas antes de voltarmos à tela inicial, vamos agora buscar num PDF, que eu tenho o livro físico em mãos, mas temos também um PDF aqui. Bom, estamos aqui com o PDF, mas eu tenho ele em mãos. Nós vamos discorrer sobre alguns capítulos da obra de Zabala. A prática educativa, como ensinar. Ele começa lá falando, na unidade 1, a prática educativa, unidades de análise. Que ele fala assim que devemos, o docente deve, o educador, melhorar a sua prática educativa,
fugindo, né, desse ensino tradicional, que seriam, ele é totalmente contra os livros didáticos, né, onde tem aquela sequência lá padronizada, responda, tem o conteúdo, tem as perguntas, né, responda a seguir para os alunos, busque no texto tais coisas que pedem lá, e os livros didáticos vão assim trabalhando. Então esses autores são contra o livro didático, vão aparecer questões sobre isso, que todos esses autores novos que estão aí permeando no mundo educacional, pedagógico, eles são contra o livro didático, porque tem aquela coisa engessada ainda do tradicional, né, assim falando. Então ele começa assim, falando no item 1 lá do livro, a importância de melhorarmos a nossa prática educativa, buscando, então, tudo isso que ele, né, propõe na sua obra, sendo um educador que busca tudo isso que eu falei, aquelas palavras-chave lá anteriormente. Ele planeja o educador de hoje, ele tem sequência didática nos conteúdos, ele tem conteúdos necessários de acordo com os documentos educacionais atuais, mas ele relaciona ao cotidiano do aluno, mais próximo da realidade do aluno, um educador que avalia, né, na plenitude do aluno, ao longo do processo, um educador que busca metodologias, né, ativas, metodologias que sejam significativas para o aluno. Falei da sequência didática, daqui a pouco eu vou pegar uma sequência para nós comentarmos como que foi uma sequência didática de um trabalho de ciências de uma instituição. Vou citar ali as referências. Os referenciais para análise da prática, ele vai falando durante os capítulos do livro, os itens. A função social e a concepção sobre os processos de aprendizagem e os instrumentos de análise, onde ele fala assim, né, desses meninos e dessas meninas devem ser formados integralmente, né, ao longo de sua trajetória escolar, para o exercício da cidadania, para que lá fora, né, seja também compreendido aquilo que ele trouxe da realidade dele para a escola, que nós buscamos também da realidade do aluno, partir da realidade e ir ensinando eles, e eles vão levar para a vida para serem bons cidadãos, cidadãos com sucesso, cidadãos formados integralmente. Depois ele fala do papel dos objetivos educacionais, onde ele vai falando várias coisas. Se nós ficássemos aqui com a obra, né, inteira, ficaríamos um tempo muito grande, depois com as questões. Os conteúdos de aprendizagem, ele vai falar dos conteúdos, instrumentos de explicitação das intenções educativas. O termo conteúdos, ele fala aqui, normalmente foi utilizado para expressar aquilo que se deve aprender, mas em relação quase exclusiva aos conhecimentos da matéria ou disciplinas clássicas, e habitualmente para aludir àqueles que se expressam do conhecimento de nomes, conceitos, princípios, enunciados e teoremas. Assim, pois, se diz que uma matéria está muito carregada de conteúdos ou que um livro não tem muitos conteúdos, fazendo alusão a esse tipo de conhecimentos. Este sentido estritamente disciplinar e de caráter cognitivo
geralmente também tem sido utilizado na avaliação do papel que os conteúdos devem ter no ensino, de forma que nas concepções que entendem a educação como formação integral, se tem criticado o uso dos conteúdos como única forma de definir as intenções educacionais. Devemos nos desprender desta leitura restrita do termo conteúdos ou conteúdo e entendê-lo como tudo quanto se tem que aprender para alcançar determinados objetivos, que não apenas abrangem as capacidades cognitivas, como também incluem as demais capacidades, ou seja, de forma integral também ele fala dos conteúdos, que abranjam o aluno educando de forma integral, que sejam atraentes para o aluno, né? Criativos esses conteúdos e de significados, tenham significados para o educando. Depois ele vai falar sobre a primeira conclusão do conhecimento dos processos de aprendizagem, a atenção à diversidade de que eu falei nas palavras-chave lá. Cada aluno tem uma diversidade, temos alunos diversos, né, com uma diversidade de gostos, de escolhas, de entendimento, de formas de aprender, de perceber, de raciocinar, de observar e assim por diante. Então, muita atenção à diversidade é muito importante. Depois ele vai falar do construtivismo, concepção sobre como se produzem os processos de aprendizagem. Daí ele vai falando da concepção construtivista, né, de vários autores aqui, e ele vai partindo da natureza social e socializadora da educação escolar e do acordo construtivista que desde algumas décadas se observa nos âmbitos da psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. Reúne-se uma série de princípios que permitem compreender a complexidade dos processos de ensino-aprendizagem e que se articulam em torno da atividade intelectual implicada na construção de conhecimentos, sem pretender dar uma explicação exaustiva deste marco teórico, que tem tido uma ampla difusão. Citaremos a seguir alguns de seus elementos fundamentais. Nesta explicação, pressupõe-se que nossa estrutura cognitiva está configurada por uma rede de esquemas de conhecimento. Estes esquemas se definem como as representações que uma pessoa possui no momento dado de sua existência sobre algum objeto de conhecimento. Ao longo da vida, estes esquemas são revisados, modificados, tornam-se mais complexos e adaptados à realidade, mais ricos em relações. A natureza dos esquemas de conhecimento de um aluno depende de seu nível de desenvolvimento e dos conhecimentos prévios que pôde construir o aluno. A situação de aprendizagem pode ser concebida como um processo de comparação, de revisão e de construção de esquemas de conhecimento sobre os conteúdos escolares. E ele vai falando assim, né, sobre esse processo aí do construtivismo, que vamos construindo com o aluno, com uma aprendizagem significativa dos conteúdos apresentados. E agora, o ponto marcante da sua obra, também um dos pontos marcantes, a aprendizagem dos conteúdos segundo a tipologia, que ele vai falar da tipologia dos conteúdos conceituais, procedimentais ou atitudinais. E ele vai iniciando falando então dos conteúdos factuais. Por conteúdos factuais se entende o conhecimento de fatos. Prestem bem atenção
que esses são pontos culminantes das bancas de concursos que são cobradas sobre o autor, sobre a obra. Conhecimentos de fatos, factuais, conhecimento de fatos. Logo já recorremos aos fatos, aos acontecimentos, situações, dados e fenômenos concretos e singulares. A idade de uma pessoa, a conquista de um território, a localização ou a altura de uma montanha, os nomes, os códigos, os axiomas, um fato determinado num determinado momento ou etc. Sua singularidade, seu caráter descritivo e concreto, factuais, são traço definidor dos factuais. O ensino está repleto de conteúdos factuais. Toda a toponímia na área de geografia, as datas e os nomes de acontecimentos na de história, os nomes de autores e recorrentes na de literatura, música e artes plásticas, os códigos e os símbolos das áreas de língua, matemática, física e química, as classificações na de biologia, o vocabulário nas línguas estrangeiras, etc. Tradicionalmente, os fatos têm sido a bagagem mais aparente do vulgarmente denominado homem culto, objeto da maioria de provas e inclusive concursos. Conhecimento ultimamente menosprezado, mas indispensável de qualquer forma, para poder compreender a maioria das informações e problemas que surgem na vida cotidiana e profissional. Claro, sempre que estes dados, fatos e acontecimentos dispunham dos conceitos associados, que permitam interpretá-los, sem os quais se converteriam em conhecimentos estritamente mecânicos. Então, tivemos uma base dos conteúdos factuais, que são sempre quando recorremos aos de conhecimentos de fatos. A aprendizagem dos conceitos e princípios, daí ele continua. A aprendizagem dos conteúdos procedimentais. Um conteúdo procedimental que inclui, entre outras coisas, as regras, as técnicas, os métodos, as destrezas ou habilidades, as estratégias, os procedimentos, é um conjunto de ações ordenadas e com um fim que quer dizer dirigidas para a realização de um objetivo. São conteúdos procedimentais: ler, desenhar, observar, calcular, classificar, traduzir, recortar, saltar, inferir, espetar, etc. Conteúdos que, como podemos ver, apesar de terem como denominador comum o fato de serem ações ou conjunto de ações, são suficientemente diferentes para que a aprendizagem de cada um deles tenha características bem específicas. Para a identificação dessas características diferenciais, podemos situar cada conteúdo procedimental em 3 eixos ou parâmetros. Primeiro, ele vai falar do parâmetro, se define o primeiro parâmetro, conforme as ações que realizam impliquem componentes mais ou menos motores ou cognitivos. A linha contínua, motor cognitivo. Poderíamos situar alguns dos conteúdos que mencionamos em diferentes pontos desta linha contínua. Saltar, o primeiro parâmetro. Recortar ou espetar estariam mais próximos do extremo motor, né, que é saltar, recortar, espetar. Inferir, ler ou traduzir mais próximos do cognitivo,
porque vai envolver, né, o intelecto também, a cognição, que é a habilidade de inferir num texto, numa leitura, numa imagem, num acontecimento, num qualquer tipo de texto, ler ou traduzir uma linguagem, né, da língua estrangeira, traduzir para a língua portuguesa, no caso aqui, cognição. O segundo parâmetro está determinado pelo número de ações que intervêm. Assim, teremos certos conteúdos procedimentais, compostos por poucas ações e outros por múltiplas ações. Poderíamos situar os procedimentais dos conteúdos: saltar, espetar, algum tipo de cálculo ou de tradução, próximo do extremo dos de poucas ações. Ler, desenhar, observar. Se encontrariam mais próximos de muitas ações essas. Trata-se do eixo poucas ações e muitas ações. O terceiro parâmetro tem presente o grau de determinação da ordem das sequências. Quer dizer, o contínuo algoritmo heurístico. Segundo este eixo, teríamos mais próximo do extremo algoritmo os conteúdos cuja ordem das ações é sempre a mesma. No extremo oposto estariam os conteúdos procedimentais, cujas ações a serem realizadas e a maneira de organizá-las dependem em cada caso das estratégias da situação em que se deve aplicá-los, como as estratégias de leitura ou qualquer estratégia de aprendizagem. Depois ele vai falar das atitudinais, os conteúdos atitudinais. Os conteúdos atitudinais englobam uma série de conteúdos que, por sua vez, podemos agrupar em valores, atitudes e normas. Cada um destes grupos tem uma natureza suficientemente diferenciada que necessitará, em dado momento, de uma aproximação específica. Entendemos por valores os princípios ou as ideias éticas que permitem às pessoas emitir um juízo sobre as condutas, atitudinais, e seu sentido. São valores a solidariedade, as atitudes então envolvem nas atitudinais, nos conteúdos. A solidariedade, o respeito aos outros, a responsabilidade, a liberdade. Então o educador deve tomar cuidado e muita observação nos conteúdos atitudinais, né? Lógico que todos transmitem, não somente transmitem, mas são mediadores desses conteúdos, né? E são muito importantes na formação integral do educando. Os valores, né? A solidariedade, o respeito aos outros, a responsabilidade, a liberdade, são atitudinais, conteúdos atitudinais que nós ensinamos e aprendemos com eles também, com os educandos. As atitudes são tendências ou predisposições relativamente estáveis das pessoas para atuar de certa maneira. São a forma como cada pessoa realiza sua conduta de acordo com valores determinados. Assim, são exemplo de atitudes. São exemplos de atitudes. Cooperar com o grupo, olha lá nos agrupamentos, usar, né, desses conteúdos atitudinais. Conscientizar eles, os educandos, que eles têm que cooperar com o grupo nos agrupamentos, de que Zabala fala aqui na obra. Ajudar os colegas também nos agrupamentos. Respeitar o meio ambiente, participar das tarefas escolares. Estamos percebendo que nada foge, né, aqui dos conteúdos dessa obra de Zabala. Como ensinar, tudo está entre
entrelaçado, interligado, uma coisa com a outra também aqui nesse livro. As normas são padrões ou regras de comportamento que devemos seguir em determinadas situações, que obrigam a todos os membros de um grupo social. Sempre os membros de um grupo, nós, sabemos que nas instituições, nas escolas, ambientes educacionais, sempre tem também padrões, normas, regras. As normas constituem a forma pactuada de realizar certos valores, compartilhados por uma coletividade, e indicam o que pode se fazer e o que não pode se fazer neste grupo. Eles têm que ter noção, nesses conteúdos de atitudes, atitudinais, o educando, do que ele pode e do que ele não pode realizar ali nos agrupamentos, ou na sala, ou em qualquer espaço educacional. Depois, Zabala vem falar e concluir, desses conteúdos. Mais adiante. Depois ele fala aqui, no item 3, das sequências didáticas. Agora eu vou pegar aqui uma sequência didática. Deixa eu só localizar a sequência didática. Está bem no final das questões. Quando Zabala fala da sequência didática, o que é uma sequência didática, Tipos de atividades que são organizadas, em sequências. Tem uma referência, tem uma sequência, os conteúdos que serão trabalhados nessa aula, naquela situação de aprendizagem, ela tem uma sequência, ela tem uma organização, uma sequência. E aqui nós podemos observar, nesse documento do Word que eu busquei, a referência dessa sequência, citando aqui, é do IFAM, www.ifam.edu.br. É uma sequência didática de ciências, da área de ciências. Onde, no primeiro momento, nós temos aqui, vou pegar o lapisinho vermelho, a canetinha, e grifar. Primeiro momento. Apresentar aos alunos ali podemos observar a situação problema em relação ao tema estudado. Nesse primeiro momento dessa sequência didática de que Zabala fala, como deve ser essa sequência didática? Primeiro momento, apresentação aos alunos da situação problema em relação ao tema estudado. Neste primeiro momento foi apresentado ao aluno, podemos ver ali, o tema que seria estudado e o método de estudo, que no caso era pesquisa dirigida. Vou grifar aqui também. Logo acima aqui, a pesquisa dirigida. Foram necessárias 2 aulas expositivas, uma para explicar o tema de estudo e outra para explicar a pesquisa dirigida. Segundo momento, proposição de problemas e questões. Olha lá, primeiro apresentou a situação problema em relação ao tema. Depois, era uma pesquisa dirigida aqui no caso desse trabalho, dessa aula, dessa situação de aprendizagem. Proposição de problemas ou questões, o segundo momento. O problema foi proposto com os alunos organizados em grupos. Olha lá, o agrupamento de Zabala. O agrupamento na sua aula. Considerando o tema de estudo, a botânica, que é o tema de estudo. Chegou-se ao seguinte problema. Vou só um momentinho
Pessoal, vou tomar um pouquinho de água. Atenção, então, considerando o tema a botânica, né, nesse trabalho, nessa situação de aprendizagem. Então, o professor organizou em grupos. Olha o agrupamento, então. Então, o tema a botânica chegou-se ao seguinte problema: quais os tipos de plantas existentes próximo à sua casa e quais as condições ambientais em que elas estão expostas? Olha lá, trazendo resumidamente, falando assim do livro aqui do Zabala, quando ele fala então do agrupamento, está aqui tudo entrelaçado nessa aula perfeita aqui dessa sequência didática. Apresentação da situação problema, pesquisa dirigida, proposição de problemas ou questões, agrupamentos dos alunos, o tema a botânica. Daí o professor, o educador colocou: quais os tipos de plantas existentes próximo à sua casa e quais as condições ambientais em que elas estão expostas? O que ele fez, esse educador? Ele recorreu lá no livro, nesse livro que estamos falando, quando Zabala fala da importância de trazer para a realidade do aluno, mais próximo da realidade do aluno, o conteúdo, o tema a ser estudado. Então, esse professor trouxe, através da questão: quais os tipos de plantas existentes próximo à sua casa e quais as condições ambientais em que elas estão expostas? Então, é um momento aí, segundo momento, para o educando refletir, pensar sobre essa questão. Terceiro momento: proposta de fontes de informações. O educador propôs fontes de informações. Neste momento foram analisadas todas as possíveis fontes de informação que poderiam fundamentar a pesquisa. Pesquisa bibliográfica, experiência, entrevista. No caso, foram observação e pesquisa bibliográfica, que foram desenvolvidas pelos alunos. Quarto momento: busca de informações. Cada aluno deveria observar as proximidades de suas casas, para poder identificar e, dessa forma, coletar os dados necessários para solucionar o problema proposto. Foi pedido que os alunos levassem para a sala de aula uma amostra das plantas encontradas. Além disso, deveriam levar o relatório das condições ambientais em que as plantas viviam. Então, eles teriam que levar um relatório das condições ambientais em que as plantas viviam. Então, aqui a amostra foi pedido. Das plantas encontradas. Quinto momento: elaboração de conclusões dessa sequência didática. Neste momento, os alunos produziriam uma exicata com as plantas trazidas e as classificariam de acordo com as suas estruturas e formas. Além disso, fizeram a relação entre as plantas e as características ambientais em que foram encontradas. Sexto momento: generalização das conclusões e síntese. O professor estabelece pontes entre as conclusões chegadas pelo grupo de alunos
e as contribuições de cientistas que já realizaram anteriormente o estudo do tema abordado. Desta forma, foram analisadas as soluções dadas pelos alunos ao problema proposto. Sétimo momento, a avaliação, também aqui dentro do livro A Prática Educativa de Zabala. Foi pedido um texto em que os alunos tinham que descrever todas as atividades. Olha lá então, os alunos tiveram que descrever todas as atividades que foram realizadas e apresentar suas conclusões sobre a problemática proposta. Foi proposta uma sequência com 7 momentos, que inicia com um problema de pesquisa a ser respondido pelos alunos e culmina, ou seja, a culminância dessa sequência didática, com uma avaliação para identificar as aprendizagens realizadas pelos mesmos. Entende-se que a sequência proposta pode colaborar para desenvolver a autonomia do estudante, através da sequência didática, assim como o desenvolvimento científico. Em âmbito escolar, percebeu-se que a pesquisa dirigida permitiu sugerir trabalhar conteúdos curriculares de forma ágil e integrada, o que deve proporcionar um ensino prático. Desse modo, espera-se que a sequência seja aplicada em sala de aula por professores de ciências, nesse caso aqui dessa sequência. Mas todos os educadores de todas as áreas podem ter noções, a respeito, a partir dessa sequência que estamos comentando, na sua área, e seus resultados divulgados. Palavras-chave: sequência didática, pesquisa dirigida e botânica. Já falei da referência, e esse foi um grande exemplo, então, de uma sequência didática, muito bem formulada, bem desenvolvida pelo educador. Nós agora vamos, pessoal, ali no livro seguindo, Zabala vai concluindo, falando da avaliação, lá no final da obra, e desse assunto, dessa avaliação integradora, que integra a formação integral do educando, E agora, pessoal, nós vamos pegar questões cobradas por várias bancas famosas de concursos, e que também servirão para a nossa formação como funcionários, como educadores, como professores, como partes desses ambientes de educacional, desse ambiente educacional. A referência dessas questões, pedagogiasconcursos.com, sobre o autor, Zabala, a prática educativa, como ensinar. Questão número 1, pessoal. Prestem atenção. Aprendi, pessoal, sobre como virar concurseiro, se tornar concurseiro com atenção, com muita percepção nas questões, nos conteúdos, de concursos diversos da área nossa, das diversas áreas educacionais, e outros concursos também servem essas orientações que eu aprendi, que para acertarmos 95% das questões é preciso, primeiro, todo mundo pensa
que nós vamos estudar determinado assunto e que vamos ter que nos endoidar, ficarmos doidos, né? Com vários conteúdos, que é uma imensidade de conteúdo na cabeça da gente quando tem concurso, de todos, né? De todos nós. E todos pensam assim, que para ficarmos afinados, refinados na prática com as habilidades nossas de concurseiros, seriam dos conteúdos para as questões. Mas não, pessoal. A forma adequada para acertarmos 95% das provas, das questões, dos concursos, é preciso nos atentar da prova, da questão para o conteúdo. Por exemplo, essa primeira questão. Vamos ler a primeira questão, pessoal, com muita atenção. Antônio Zabala, na obra A Prática Educativa, Como Ensinar, destaca a crítica feita ao livro didático, elaborado conforme um modelo estritamente transmissor, como eu falei lá durante a gravação do vídeo. Segundo o autor, as críticas aludem a vários aspectos, sendo correto apontar o seguinte. Letra A. Então, por que eu falei que é importante olhar a questão, estudar a questão para os conteúdos voltados para o livro depois? Pegar questões de vários concursos anteriores e ir lá na obra, na tal página, e olhar de onde foi tirado, interpretar, ler, raciocinar, ler de novo, entender de novo. Isso que é importante para acertarmos 95% das questões dos concursos. Então o pessoal pensa que primeiro é preciso endoidecer com o livro, que daí vai passar. Chega lá na hora, ele não lembra mais de mais nada. Então o importante da regra de estudo de acertar 95% das questões é olhando as questões de concursos das áreas, das diversas áreas nossas, para as obras, para os livros. Vou lá na determinada página e vejo onde está esse conteúdo aqui dessa questão 1. Onde o autor é contra, ele critica o livro didático e que ele fala que é um jeito elaborado conforme um modelo estritamente transmissor, o livro didático de conteúdos. Segundo o autor, as críticas aludem a vários aspectos, sendo correto apontar o seguinte. Antes de continuarmos as alternativas, vou terminar de falar. Então, primeiro, não é recorrendo dos conteúdos para a questão, é da questão para os conteúdos, para o livro, para a obra que você vai estudar. Buscando questões, interpretando questões e indo buscar lá na tal página onde está lá e interpretar. E fixar, e estudar, e raciocinar, e entender. Segunda coisa, muita atenção na questão. Leia, releia, leia de novo, interpretando e entendendo. Terceira coisa, fixar, né? Não deixar que nada nos disperse das questões, do momento de estudo ou do momento da prova. Também vale muito. Mas a mais importante é que pensaríamos, né, anteriormente, que seriam dos conteúdos para a obra, para a questão. Mas é o inverso, é da questão para a obra, para os conteúdos que nós devemos estudar e estarmos atentos. Então ele continua aqui. Sendo correto apontar o seguinte, então, letra A. Focalizam de forma acentuada o contexto dos alunos? Letra B. Olha lá, ele está falando.
a crítica feita ao livro didático, o autor, elaborado conforme o modelo estritamente transmissor de conteúdos, o livro didático. Segundo o autor, as críticas aludem a vários aspectos, sendo correto apontar o seguinte: focalizam de forma acentuada o contexto dos alunos. B. Transmitem conteúdos em geral ultrapassados. C. Transmitem conteúdos reveladores de inúmeras concepções, deixando em aberto a verdade. D. Focalizam de forma radical a construção do conhecimento, esquecendo o saber já acumulado. E. Impedem o desenvolvimento de propostas mais próximas da realidade e da experiência dos alunos. Qual será que é a questão correta, de acordo com a crítica do autor ao livro didático, que ele é estritamente transmissor? A não é a verdadeira dessa questão, porque focalizam de forma acentuada o contexto dos alunos. Isto, vemos falar na obra do autor, no contexto dos alunos. Então não é a alternativa correta, de acordo com a crítica ao livro didático estritamente transmissor. B também não é, porque transmitem conteúdos em geral ultrapassados. Letra C. Transmitem conteúdos reveladores de inúmeras concepções, deixando em aberto a verdade. Focalizam de forma radical a construção do conhecimento, esquecendo o saber já acumulado. A verdadeira, pessoal, é a letra E. Impedem o desenvolvimento de propostas mais próximas da realidade e da experiência do aluno. Os livros didáticos impedem o desenvolvimento de propostas mais próximas da realidade e da experiência dos alunos. Questão 2. Antônio Zabala, em A Prática Educativa, destaca que os professores estão... Deixa eu só... Fortemente... Vou minimizar um pouquinho. Fortemente preocupados em oferecer modelos interpretativos que integrem conteúdos teoricamente isolados ou específicos para incrementar seu valor formativo. A alternativa correta, com base no que disse Zabala, é... Olha lá então. Os conteúdos têm mais potencialidade de uso e de compreensão quando são trabalhados correlacionados entre si? Letra B. Esta é uma visão inadequada, pois o aprofundamento em determinado conhecimento certamente levará a melhor compreensão do tema? C. A melhor forma de seleção de conteúdos para estudo deve ter como referência a disciplina? D. A integração de conteúdos traz uma enorme confusão para a compreensão e, no final, se sabe um pouco de cada coisa e efetivamente nada sobre o objeto do conhecimento? E. A interface de conhecimento deve se dar não no processo de seleção dos conteúdos, mas na prática da sala de aula? Voltando na questão... Olha lá o que fala. Destaca que os professores estão fortemente preocupados em oferecer modelos interpretativos que integrem conteúdos teoricamente isolados ou específicos para incrementar seu valor formativo.
a alternativa correta com base no que disse Zabala é, logicamente, a letra A. Os conteúdos têm mais potencialidade de uso e de compreensão quando são trabalhados correlacionados entre si, como vimos na sequência didática anteriormente. Questão número 3. Antony Zabala, em A Prática Educativa, destaca que a escola deve desenvolver finalidades e construir objetivos em relação às capacidades que pretende ver construídas pelos alunos. Considerando esta afirmativa e a posição do autor na obra citada, é correto afirmar. Então está falando que a escola deve desenvolver finalidades e construir objetivos em relação às capacidades que pretende ver construídas pelos alunos. Qual que é a correta? Afirmar de acordo com o autor. Essa questão número 3, letra A. A escola deve principalmente trabalhar as capacidades cognitivas? B. A escola deve trabalhar principalmente as capacidades cognitivas e afetivas? Letra C. A escola deve trabalhar todos os seus alunos de forma integral? Letra D. A escola deve trabalhar as capacidades consideradas socialmente mais relevantes? Letra E. A escola deve trabalhar as capacidades demandadas pela comunidade? Logicamente que não, gente. A escola deve principalmente trabalhar capacidades cognitivas? Não. A escola deve trabalhar principalmente capacidades cognitivas e afetivas? Também não somente isso. C. A escola deve trabalhar todos os seus alunos de forma integral? Letra C. A verdadeira letra C, onde Zabala fala que, bem claro ali no início, numa das partes da obra, marcantes, ele fala que ele propõe a formação integral do aluno. Essa é a alternativa correta. A D também não, porque propõe trabalhar consideradas socialmente mais relevantes as capacidades do aluno. E a E, a escola deve trabalhar as capacidades demandadas pela comunidade. Então, um ponto marcante da questão e da obra do Zabala, trabalhar o aluno de forma integral. Questão número 4. Tendo em mente as questões do texto, analise a unidade didática a seguir. Comunicação da lição. Bom, a comunicação da lição é uma unidade didática. Comunicação da lição. O professor ou a professora expõe o tema. Enquanto explica, os alunos tomam notas. O professor ou a professora permite alguma pergunta, a que responde oportunamente. Quando acaba, define a parte do tema que será objeto da prova que vale nota. Segundo a área ou matéria, os conteúdos podem ser um relato histórico, uma corrente filosófica, literária ou artística, um princípio matemático ou físico, etc. Em seguida, na sequência, estudo individual sobre o livro-texto. Cada um dos alunos, utilizando diferentes técnicas, quadros, resumo, sínteses, realiza o estudo do tema. Repetição do conteúdo aprendido. Cada menino ou menina individualmente memoriza os conteúdos da lição que supõe será objeto da prova ou do exame.
Prova ou exame? Em classe, todos os alunos respondem às perguntas do exame durante 1 hora. Avaliação. O professor ou a professora comunica aos alunos os resultados obtidos. Item 1 da questão. Em relação aos conhecimentos prévios, podemos observar que o professor pouco poderá controlar o processo de aprendizagem dos alunos, pois as atividades propostas não lhe permitem saber quais os conhecimentos prévios os alunos têm sobre a temática trabalhada? Item 2. Quanto ao aspecto conflito cognitivo numa sequência como essa, o professor terá dificuldade em acompanhar a atividade mental do aluno, pois faltam atividades que conduzam os alunos a questionarem seus próprios conhecimentos e a reconsiderarem as elaborações que fizeram sobre eles. Item 3. Quanto ao desenvolvimento da autoestima e autoconceito, esse tipo de sequência favorece o relacionamento afetivo entre o professor e os alunos, pois o professor mostra-se disponível para responder às questões feitas pelos alunos. Item 4. Em relação ao desenvolvimento de uma atitude favorável, tal como está descrita, não há nenhuma atividade prévia à exposição que desperte o interesse dos alunos. Agora vamos analisar de acordo com a questão. A questão pede para analisarmos a unidade didática a seguir. O professor propõe o tema, enquanto explica. Os alunos tomam nota, enquanto ele explica. O professor permite alguma pergunta, a que responde oportunamente. Quando acaba, define a parte do tema que será objeto da prova que vale nota. Ele define a parte que será objeto da prova que irá valer nota. Segundo a área ou a matéria, os conteúdos podem ser um relatório histórico, uma corrente filosófica, literária, artística, um princípio matemático ou físico, etc. Estudo individual sobre o livro-texto. Cada um dos alunos utilizando diferentes técnicas, quadros, resumos, sínteses, realiza o estudo do tema. Repetição do conteúdo aprendido daí em seguida. Cada menino e cada menina individualmente memoriza os conteúdos da lição, que supõe que será objeto da prova do exame, individualmente. Prova ou exame. Em classe, todos os alunos respondem às perguntas do exame durante 1 hora. Avaliação, o professor ou a professora comunica aos alunos os resultados obtidos. E agora? Item 1. É verdadeiro, será? Em relação aos conhecimentos prévios, podemos observar que o professor pouco poderá controlar o processo de aprendizagem dos alunos, pois as atividades propostas não lhe permitem saber quais conhecimentos prévios os alunos têm sobre a temática trabalhada? Quanto ao aspecto conflito cognitivo 2, podemos colocar quais são, se são corretas, a 1, a 2? Ao conflito cognitivo numa sequência como essa, o professor terá dificuldade em acompanhar a atividade mental do aluno, pois faltam atividades que conduzam os alunos a questionarem seus próprios conhecimentos
e a reconsiderarem as elaborações que fizeram sobre eles. Quanto o item 3, ao desenvolvimento da autoestima, autoconceito, esse tipo de sequência favorece o relacionamento efetivo entre o professor e os alunos, pois o professor mostra-se disponível para responder às perguntas feitas pelos alunos. 4. Em relação ao desenvolvimento de uma atitude favorável, tal como está descrita, não há nenhuma atividade prévia à exposição que desperte o interesse dos alunos. Quais, então, que podemos dizer que são corretas? A. Apenas 1, 2 e 4? B. Apenas 1, 2 e 3? C. Apenas 2, 3 e 4? D. Apenas 1 e 2? Esta é a questão número da situação aqui, da sequência 4. Questão 4. E aí? É a verdadeira, a letra A, onde fala 1, 2 e 4, o item 1. Em relação aos conhecimentos prévios, podemos observar nessa sequência ali que o professor pouco poderá controlar o processo de aprendizagem dos alunos, pois as atividades propostas não lhe permitem saber quais conhecimentos prévios ele chegou, ele já foi colocando lá, né? 4. Ele chegou e ele expôs o tema, ele não quis nem saber. Enquanto ele explicava, os alunos tomavam notas e respondiam oportunamente. Ele não deu, como fala no item 1, abertura para os conhecimentos prévios, para fazer uma sondagem, né? Ali uma busca de conhecimentos prévios, uma definição ali diante dos conhecimentos dos alunos. Ele não deu essa oportunidade. Então, realmente o item 1 está corretíssimo. 2. Quanto ao aspecto conflito cognitivo numa sequência como essa que deparamos, o professor terá dificuldade em acompanhar a atividade mental dos alunos, pois faltam atividades que conduzam os alunos a questionarem seus próprios conhecimentos e a reconsiderarem as elaborações que fizeram sobre eles. O professor aqui nessa sequência ali, nessa atividade, nessa aula dele, ele não deu nenhuma oportunidade do aluno refletir, questionar, trazer conhecimentos significativos, né? Ali no item 2 é corretíssimo também. E a 4, 1, 2 e 4, em relação ao desenvolvimento de uma atitude favorável, tal como está descrita, não há nenhuma atividade prévia à exposição que desperte o interesse dos alunos. Então, 1, 2 e 4 na questão 4. Questão 5. Considerando a aprendizagem dos conteúdos escolares segundo sua tipologia, conceituais, procedimentais e atitudinais, Antoni Zabala, de 1998, a publicação, analise as seguintes afirmativas. 1. Item 1. As atividades de aprendizagem
são substancialmente diferentes segundo a natureza do conteúdo. Item 2. O que define a aprendizagem de um conteúdo procedimental não é o conhecimento que se tem dele, mas o domínio de transferi-lo para a prática. 3. Sabemos que um conceito foi aprendido pelo aluno quando este é capaz de apresentar com clareza sua definição. 4. Um traço definidor dos conteúdos factuais são sua singularidade e seu caráter descritivo e concreto. Então a questão pergunta: sua tipologia conceituais, procedimentais e atitudinais. Analise as seguintes afirmativas. Os itens. Essa questão, número 5. Letra A. 1, 2 e 3. A partir dessa análise, pode-se concluir que estão corretas apenas as afirmativas. A. 1, 2 e 3. B. 1, 2 e 4. A letra A. 1, 2 e 3. As atividades de aprendizagem são substancialmente diferentes segundo a natureza do conteúdo. O que define a aprendizagem de um conteúdo procedimental não é o conhecimento que se tem dele, mas o domínio de transferi-lo para a prática. Sabemos que um conceito foi aprendido pelo aluno quando este é capaz de apresentar com clareza sua definição. 4. Um traço definidor dos conteúdos factuais são sua singularidade e seu caráter descritivo e concreto. Será que a 1, 2 e 3? Ou será que a B, 1, 2 e 4? 1. As atividades de aprendizagem são substancialmente diferentes, segundo a natureza do conteúdo. O que se define a aprendizagem de um conteúdo procedimental não é o conhecimento que se tem dele, mas o domínio de transferi-lo para a prática de um conteúdo procedimental. Procedimento. Então, é correto afirmar que as atividades de aprendizagem são substancialmente diferentes, segundo a natureza do conteúdo. As atividades de aprendizagem são substancialmente diferentes, segundo a natureza de cada conteúdo. 2. O que define a aprendizagem de um conteúdo procedimental não é o conhecimento que se tem dele, mas é o domínio de transferi-lo para a prática. Porque não adianta, nesse item procedimental, saber sobre a dança tal lá, o balé, uma menina lá, o balé, mas ela não sabe na prática o balé, a história do balé, mas ela não sabe dançar balé. Ela não sabe fazer movimentos de balé, nenhum do balé. Então, não sabe transferi-lo para a prática. Então, o que define a aprendizagem de um conteúdo procedimental não é o conhecimento que se tem dele. Só o conhecimento do balé, da história do balé, mas o domínio de transferi-lo para a prática, de dançar. Procedimental, então. De transferi-lo para a prática. Dançar, pintar, escrever, ler,
e assim por diante, como vimos lá durante a obra. Sabemos que um conceito foi aprendido pelo aluno quando este é capaz de apresentar com clareza sua definição. 3. 4. Um traço definidor dos conteúdos factuais são sua singularidade, seu caráter descritivo e concreto. Vimos isso aí na obra, que os factuais são caráter descritivo e concreto. Os factuais. Então, 5, letra B é a correta. O item 1, 2 e 4. O 3, totalmente fora da obra do Zabala. Sabemos que um conceito foi aprendido pelo aluno quando este é capaz de apresentar com clareza a sua definição. Não. Os itens 1, item 1, item 2, item 4. O 3, não. O 3, não. Eu grifei ali, mas escapou que estou com dificuldade na mão. Então, a correta, letra B. Questão número 6. Vamos ver aí, pessoal, essa 6. Preocupada em promover transformações no processo de avaliação da escola, a supervisora pedagógica organizou, com base nos postulados de Zabala, um conjunto de orientações para ajudar a equipe docente a construir uma prática avaliativa formativa. Analise as seguintes orientações e assinale aquela que não está de acordo com o enfoque desejado da obra. Deixa eu ver se maximizar aqui vai atrapalhar ali. Vou descer um pouquinho aqui. Olha lá então a 6. A 6. E minimizei de novo. Mas dá para ver aqui a questão. Vou subir ela aqui. Descer um pouquinho. Olha lá. Preocupada em promover transformações no processo de avaliação da escola, a supervisora pedagógica organizou, com base nos postulados de Zabala, um conjunto de orientações para ajudar a equipe docente a construir uma prática avaliativa formativa. Analise as seguintes orientações e assinale aquela que não está de acordo com o enfoque desejado para promover transformações no processo de avaliação da escola. A supervisora organizou uma prática. A. Aperfeiçoar a prática educativa para que todos os alunos consigam o maior grau de competências conforme suas possibilidades reais é um dos objetivos da avaliação. B. Considerar o processo seguido pelo aluno, o progresso da turma e o processo coletivo de ensino-aprendizagem como dimensões da avaliação. C. Fortalecer a avaliação como instrumento para verificar o grau de alcance do aluno em relação aos objetivos previstos para aquele período escolar. D. Observar a atuação dos alunos em situações o menos artificiais possível, com um clima de cooperação e cumplicidade, é a melhor maneira de realizar uma avaliação formativa. Devemos sempre observar essas questões quando fala de avaliação que aparecem verbos. Fiquemos atentos, olha lá. Aperfeiçoar a prática educativa
para que todos os alunos consigam o maior grau de competências conforme suas possibilidades reais. Não tem nada a ver com a obra aqui o enfoque desejado de Zabala. A letra A. Outro verbo, B. Considerar o processo seguido pelo aluno, o processo da turma e o processo coletivo de ensino-aprendizagem como dimensões da avaliação, totalmente fora. B também. Letra C. Já na leitura dela, já observamos, olha, fortalecer a avaliação, que a questão fala sobre isso. Avaliação, processo de avaliação da escola. A supervisora organizou, promoveu, essas transformações no processo de avaliação da escola. Então, devemos, como eu disse lá, prestar atenção nessas questões de verbos, iniciadas com verbos. Já notamos aqui, olha, aqui no início, da C. Fortalecer a avaliação como instrumento para verificar o grau. A avaliação verifica, é um instrumento que verifica o grau de alcance do aluno em relação aos objetivos previstos para aquele período escolar. Então, letra C, nós já observamos no verbo fortalecer a avaliação como instrumento para verificar o alcance do aluno. D. Também não tem nada a ver com o enfoque aqui de Zabala, da obra. Observar a atuação dos alunos em situações o menos artificiais possível, como um clima de cooperação e cumplicidade. É a melhor maneira de realizar uma avaliação formativa. Então, questão 6, letra C, já identificamos durante a leitura que ela é a correta de acordo com a proposição da supervisora de ensino. Questão número 7, pessoal. Os variados modos de organizar os agrupamentos. Está no livro aí de Zabala, falamos bastante durante os comentários. De estudantes na escola ou na sala de aula respondem às diferentes concepções de ensino, aos conhecimentos psicopedagógicos e às intenções educativas que fundamentam um determinado trabalho pedagógico. De acordo com Zabala, 1998, cada tipo de agrupamento de estudantes, de novo falou dos agrupamentos, comporta potencialidades educativas específicas dentro dos agrupamentos, que devem ser consideradas pelo professor como uma variável metodológica relevante no desenvolvimento de seu trabalho. Com base nessas considerações, analise as seguintes afirmativas e assinale a alternativa correta. Veremos as alternativas. Questão 7A. Será a distribuição dos estudantes da escola em grupos ou classes flexíveis é adequada para instituições que trabalham numa lógica de percurso escolar diferenciado que visam atender os diferentes interesses ou capacidades dos estudantes? B. Prestando atenção que está falando e cobrando sobre o quesito do agrupamento de alunos em classes, pelo Zabala. Proposição de Zabala de agrupamentos em classe de estudantes. B. A organização da classe em equipes móveis ou flexíveis em função organizativa e de convivência, ou seja, favorece o controle e a gestão da classe e a convivência entre os alunos? Letra C. A organização da escola em classes fixas, homogêneas, favorece a formação integral dos estudantes, ou seja, a formação centrada
tanto nas capacidades cognitivas, quanto nas capacidades de equilíbrio pessoal, de relação interpessoal e de inserção social? D. O professor que identifica a necessidade de potencializar o atendimento às características diferenciais de aprendizagem dos estudantes deve valer-se da organização da classe em equipes fixas. Logicamente que, falando de agrupamento, como Zabala trata na sua obra, a letra A é a questão verdadeira. Fala, a distribuição, está descrevendo o que é um agrupamento. A distribuição dos estudantes da escola em grupos ou classes flexíveis é adequada para instituições que trabalham numa lógica de percurso escolar diferenciado, que visam atender os diferentes interesses ou capacidades dos estudantes. Diferentes interesses os estudantes têm nos agrupamentos, e cada um tem, ou capacidades dos estudantes. Esta é a correta já de cara, letra A, número 7. Lógico que não é a B. A organização da classe em equipes móveis já vai falar aqui, você já vai deletar essa de que não é a verdadeira. C. Organização da escola em classes fixas, homogêneas. Favorece a formação integral. Classes fixas homogêneas. Já vou tirar também a C, que não é. A D. Professor que identifica a necessidade de potencializar o atendimento às características diferenciais de aprendizagem dos estudantes. Deve valer-se da organização da classe em equipes fixas, não também totalmente fora do contexto de Zabala. Então, uma que caracteriza o agrupamento é a letra A. Seguindo, a questão número 8. Questão número 8. Do conjunto de relações interativas necessárias para facilitar a aprendizagem, se deduz uma série de funções dos professores que têm como ponto de partida o próprio planejamento. Zabala, 1998, página 92. Caracterizam corretamente essas funções, exceto uma alternativa que não se encaixa aqui, do conjunto de relações interativas necessárias para facilitar a aprendizagem, se deduz uma série de funções dos professores, que tem como ponto de partida o próprio planejamento, que eu falei como palavra-chave lá no início. A. Ter um plano de ação detalhado que possa definir previamente as diferentes situações do processo de ensino e aprendizagem. B. Contar com as contribuições e os conhecimentos dos alunos, tanto no início das atividades quanto durante sua realização. Letra C. Estabelecer metas ao alcance dos alunos para que possam ser superadas com esforço e ajuda necessários. Letra D. Promover canais de comunicação que regulem os processos de negociação, participação e construção. Observem que a questão 8 fala da série de funções dos professores que tem como ponto de partida o planejamento que ele deve ter. Quais caracterizam corretamente essas funções? Exceto a letra A. Ter um plano de ação detalhado que possa definir
previamente às diferentes situações do processo de ensino e aprendizagem. Questão número 9. Sobre as fases do processo de avaliação apresentado por Zabala, 1998, é correto afirmar que, sobre as fases do processo de avaliação, a avaliação inicial consiste em conhecer o que cada aluno sabe, favorecendo um trabalho de nivelamento antes de se iniciar o conteúdo pretendido. Letra B. A avaliação reguladora consiste em conhecer como cada aluno aprende ao longo do processo de ensino-aprendizagem, favorecendo a sua adaptação à metodologia. Letra C. A avaliação integradora consiste em conhecer todo o percurso do aluno, sendo uma compreensão e valorização sobre o processo seguido. Letra D. A avaliação global consiste em conhecer os resultados obtidos e os conhecimentos adquiridos ao final do processo. Muita atenção, então, como eu disse, nas questões sobre a obra. Vai lá na obra e consulta das questões. Zabala não fala de avaliação inicial. Zabala não fala de avaliação reguladora. Zabala não fala de avaliação global. Mas Zabala fala da avaliação integradora, que integra o educando. Consiste em conhecer todo o percurso do aluno, sendo uma compreensão e valorização sobre o processo seguido. Continuando, questão número 10. 10 e a última questão. Leia este trecho, questão 10. Historicamente, os métodos globalizados nascem quando o aluno se transforma no protagonista do ensino, quer dizer, quando se produz um deslocamento do fio condutor da educação das matérias ou disciplinas como articuladoras do ensino para o aluno e, portanto, para suas capacidades, interesses e motivações. Zabala, 1998, página 144. Acerca dos métodos globalizados apresentados pelo autor, é incorreto afirmar que letra A. Nos centros de interesse de parte de um núcleo temático motivador para o aluno, esse segue o processo de observação, associação e expressão que integram diferentes áreas do conhecimento. Letra B. No método de projetos, se tem uma atividade espontânea e coordenada de um grupo de alunos que se dedicam à execução de um trabalho planejado por professores de diferentes áreas. Então, prestemos atenção. Método de projetos, atividade espontânea e coordenada de um grupo de alunos que se dedicam à execução de um trabalho planejado por professores de diferentes áreas. Letra C. Nos projetos de trabalho globais, com o objetivo de conhecer um tema, os alunos devem elaborar um dossiê como resultado de uma pesquisa individual ou equipe, documentos, dossiê. Letra D. No estudo do meio, se busca que os alunos construam o conhecimento por meio da sequência do método científico, problema, hipótese, experimentação. Recapitulando a 10, acerca dos métodos globalizados, os autores e Zabala, principalmente falando dele nessa questão.
É a letra B, a correta, pessoal. No método de projetos, vemos muitos livros nas escolas chegando, falando do ensino através de projetos. Zabala também fala de projetos, método de projetos. Você tem uma atividade espontânea e coordenada de um grupo de alunos que se dedicam à execução de um trabalho planejado por professores de diferentes áreas que estão integrados ali juntos trabalhando. E terminamos, pessoal, as 10 questões, todas com relação à obra vista aqui, a obra, a prática educativa, né, Como Ensinar, de Anthony Zabala. Deixa eu só verificar, mas a gravação foi muito demorada, a primeira de hoje sobre pedagogia. Se eu já falei sobre tudo. Então, voltando no slide inicial, queremos dizer muito obrigado se eu colaborei e colaboro com alguém, né, com algumas pessoas, ou muitas, ou poucas, mas valeu o momento aqui desse vídeo, e sei que valerá para muitas pessoas, porque é muito melhor a gente assistir o vídeo, ouvir, observar, né, e prestar atenção, que a gente vai aprendendo muito mais com essas práticas, né, com essas metodologias, né, dos vídeos, dos áudios visuais. Então, meu muito obrigado a todos, a todas. Fiquem com Deus e muita paz e muita garra e muita crença em Ti. Cada um acredite na sua força, que tudo dará certo. E continuemos nossa caminhada, nossa vivência. Então, e boa noite. Muito obrigado a todos e a todas. Até a próxima gravação, até o próximo vídeo ou a próxima live. Hoje não deu para gravar ao vivo, mas estou subindo esse vídeo para o YouTube. Espero que vocês curtam, compartilhem, né, para que eu tenha facilidade no canal também, para continuarmos a desenvolver essas práticas, né, de conversa sobre a formação do educador, a formação sobre nossas práticas educativas. Muito obrigado, até a próxima.